Bom, pessoal, então hoje, continuando, nós vamos começar a falar sobre os meios de obtenção de prova. Ainda estamos nas provas em espécie e vamos começar a falar dos meios de obtenção de prova. O primeiro meio de obtenção de prova sobre o qual nós vamos falar é a busca e apreensão que está prevista no Código de Processo Penal como um meio de prova. É uma classificação equivocada, decorre da falta de técnica do legislador em 1941, que não distinguia ainda meios de prova e meios de obtenção de prova. Ele é apenas o primeiro, o único que vem antes da Constituição de 88 previsto no ordenamento jurídico. Como nós podemos ver aqui, né, dos meios de obtenção de prova que nós temos, a busca e apreensão é o primeiro. Sequencialmente, nós temos a interceptação telefônica, que foi prevista na própria Constituição, regulamentada na Lei 9.296, de 96, que vai ser o objeto da nossa próxima aula. Temos então a colaboração premiada, está prevista na Lei 12.850, que é a Lei do Crime Organizado. A quebra de sigilo bancário, a quebra de sigilo fiscal, previstas nas leis complementares 105 e 104, de 2001. A infiltração de agentes, e aí também a infiltração virtual de agentes. Né? A infiltração de agentes está prevista na Lei 12.850, e a infiltração virtual de agentes também está prevista na Lei 12.850, mas com o acréscimo realizado pela Lei 13.964, a Lei 12.850, que é a Lei do Crime Organizado, é de 2013, a Lei 13.964 é a Lei Anticrime, é de 2019, que depois da vacatio legis começou a vigorar em janeiro de 2020. A ação controlada, que está prevista também na 12.850, e a captação ambiental, que está prevista na 9.296, mas que foi inserida na 9.296 pela Lei 13.964, repetindo, de 2019. Então, esses são os meios de obtenção de prova previstos no nosso ordenamento. Já fizemos anteriormente, quem tiver dúvida procura as aulas do início, né, de teoria geral da prova. Já fizemos a distinção entre meio de prova e meio de obtenção de prova, então agora a gente vai começar a busca e apreensão. Começo distinguindo o fato de que a busca e apreensão ela pode ser pessoal ou domiciliar. A busca pessoal é feita diretamente na pessoa, né? Ou a busca domiciliar, que é feita no domicílio, no lugar em que a pessoa habita. E a busca domiciliar, obviamente, ela tem as limitações que a Constituição estabelece em razão do direito fundamental à inviolabilidade domiciliar. Né? Diz lá a Constituição, no seu artigo 5º, inciso 11, que a casa é um asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar, a não ser em 4 casos, dos quais 2 nos interessam muito diretamente. O primeiro é por mandado judicial, por ordem judicial, por mandado a ser cumprido durante o dia, né? Daí porque as buscas e apreensões são sempre às 6 horas da manhã, considera-se dia 6 horas da manhã, e obviamente ainda é mais provável de pegar o sujeito ainda em casa. Bom, dito isso, existe ainda a possibilidade do flagrante delito, que eu vou falar mais à frente, mas a busca e apreensão normalmente se dá por mandado judicial e por ordem judicial, por mandado a ser cumprido na forma da Constituição durante o dia. Já a busca e apreensão pessoal, ela não precisa de mandado. Né? É interessante verificar que o Código de Processo Penal prevê, no artigo 241, que a autoridade, quando a autoridade policial ou judiciária não realizar a busca domiciliar pessoalmente, ela deve ser precedida da expedição de mandado. Ora, esse dispositivo não tem
nenhuma compatibilidade com a Constituição. Primeiro que a autoridade policial não pode substituir a ordem judicial, né? E, portanto, é inconstitucional nesse ponto, porque viola o, o inciso 11 do artigo 5º, e a autoridade judiciária não vai cumprir o mandado pessoalmente porque o sistema não é inquisitivo, né? Então, isso viola a inércia e a imparcialidade da jurisdição, de tal maneira que o artigo 241 não tem compatibilidade com a Constituição. 242 idem, né? Também não guarda compatibilidade porque o 242 prevê que a busca pode ser determinada de ofício pelo juiz ou a requerimento das partes. A requerimento das partes, sem dúvida, é absolutamente constitucional, absolutamente legal, mas a primeira parte, em que pode ser determinado de ofício pelo juiz, também é violador da inércia, da imparcialidade da jurisdição. Afinal, o juiz vai mandar fazer busca e apreensão porque, se ele não é o investigador, se ele não é o órgão de acusação, se ele deve julgar com imparcialidade diante de um sistema acusatório as partes é que protagonizam a produção da prova. Portanto, 242 também não tem nenhuma possibilidade da primeira parte ser compatível com a Constituição. Toda busca ela precisa ter necessariamente uma razão de ser, né? Uma finalidade a ser alcançada. O parágrafo 1º do artigo 240 prevê que as buscas domiciliares elas devem ser autorizadas judicialmente, como já vimos, inclusive isso está de acordo com a Constituição, e que algumas razões que lá estão nas alíneas do artigo 240, parágrafo 1º, é que, digamos, autorizam o juiz a determinar a busca mediante requerimento, seja da autoridade policial, seja do Ministério Público, seja do advogado de defesa. Pouca gente fala sobre isso, mas eu quero fazer um parêntese aqui. Parece um tanto estranho, mas parece muito claro que a defesa pode também requerer busca e apreensão para produzir informações a seu favor. Afinal, as partes podem requerer, não é? E é interessante porque eu já vivi durante a minha carreira de advogado, mais uma vez falando um pouco da experiência como advogado, mas é interessante e é importante. Lá no começo da minha carreira, eu tinha uns 4 anos de formado, eu fui fazer um requerimento de busca e apreensão como advogado de defesa. E o juiz indeferiu por falta de previsão legal. Eu fiquei muito assustado, falei, ué, mas aqui o artigo 242 diz que as partes podem requerer, né? E aí eu acabei petrando um mandado de segurança, né? A meu ver violava direito líquido e certo, ganhei, mas desisti da busca e apreensão, porque naquele momento já não fazia mais o menor sentido proceder à busca e apreensão, a prova provavelmente já estaria perdida, né? Então, mas acabei ganhando. Bom, voltando, eu falei que precisa haver finalidades, né? Precisam ser observadas as finalidades que estão no parágrafo 1º do artigo 240, e são elas: prender criminosos, então precisa de busca e apreensão para prender criminosos, apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, né? Ou seja, o produto do crime, apreender instrumentos de falsificação, contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos, e produtos de pirataria, apreender armas, munições e instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, ou seja, instrumentos do crime. E aqui é muito interessante porque armas e munições são considerados instrumentos do crime, né? E não a própria materialidade, porque em 1941 portar arma não era crime, né? Era contravenção. Descobrir objetos necessários à prova da infração ou a defesa do réu, aqui mais uma demonstração legal de que a defesa pode pedir a busca e apreensão. Apreender cartas abertas ou não, e aí eu vou colocar aqui também mais à frente quando falar sobre a interceptação telefônica, né? Que cartas são invioláveis, né? Porém as cartas, apesar de serem invioláveis, elas são invioláveis enquanto em fluxo, enquanto em remessa. Quando elas já chegam ao seu destino, elas são passíveis de busca e apreensão. Apreender vítimas de crimes
E por fim, aquela mais genérica, colher qualquer elemento de convicção. Portanto, quando o juiz for decidir sobre a autorização de se expedir um mandado de busca e apreensão, ele deve identificar e qual das razões justificam, autorizam a busca e apreensão.